Muito bem, isso aqui é uma aula, tá? Para você fazer a integração do Asas com a ferramenta do Sagaz Chatbot. Primeiramente, para você criar um webhook no Asas, você vai clicar aqui no seu perfil, vai clicar em integrações e vir aqui em webhook. Após você vir aqui em webhook, você vai adicionar o webhook, deixar ele ativo, dar um nome para ele. Nesse caso aqui, eu vou utilizar um de vencimento, tá? Em URL de webhook, você vai ter que criar um webhook aqui no Sagaz. Então, eu vou clicar aqui em um e dar um nome a ele de receber dados, tá? No caso, receber dados do Asas. Esse é o primeiro webhook que eu vou criar, tá? Você vai precisar de 2 webhooks e mais a função integração do plano Pro. Só quem é o plano Pro que consegue utilizar a função de integração aqui no Sagaz para fazer essa integração que a gente vai fazer agora, beleza? Criado aqui o webhook, tá? Eu vou clicar em cima dele, vou pegar esse link aqui, copiar, colar aqui no Asas, colocar um e-mail, selecionar a versão 3 da API, o evento não sequencial, e aqui eu vou escolher o que é que eu quero receber. Nesse caso aqui eu quero receber a informação de uma cobrança vencida. Então eu escolho essa opção e vou salvar. Pronto. A sua configuração de webhook no Asas já está pronta. Agora você vai ter que fazer o primeiro envio de informações aqui para o Sagaz, tá? Vou esperar carregar aqui a tela que eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso. Abriu aqui a tela, tá? Eu vou adicionar cobranças. Você tem que criar uma cobrança aqui no Asas e forçar o vencimento dela para poder chegar as informações aqui no Sagaz e você fazer o restante das configurações, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui uma cobrança rapidamente, tá? Só para a gente já dar início ao primeiro teste. Gerei aqui uma cobrança no Asas e vou adicionar cobrança. Tá? Assim que adicionar a cobrança, eu vou forçar o vencimento dela, porque o Sagaz Chatbot ele só vai receber informação quando uma cobrança tiver sido vencida, ela tiver mudado o status dela para vencida aqui no Asas. Então, mesmo que eu atualize aqui os dados, não vai chegar nada, tá? Porque a cobrança ainda não venceu. Então, eu tenho que forçar o vencimento dessa cobrança primeiramente, beleza? Aí eu clico aqui em cima da cobrança e clico em forçar vencimento, que é para disparar o primeiro webhook para poder receber as informações e fazer o restante das configurações. Clica 2 vezes até atualizar. Quando eu clicar aqui em atualizar dados no Sagaz, após esse status mudar aqui, vai chegar as primeiras informações. E você vai ter que fazer exatamente o que eu vou fazer aqui agora, tá? Atualizar dados aqui. Ocorreu um erro aqui durante o teste, tá? Que eu tinha selecionado aqui cobrança recebida, beleza? Então não chegou os dados aqui, tá? Você tem que prestar atenção, tem que colocar exatamente aquilo que você está procurando. No caso, eu estava fazendo o teste sobre cobrança vencida. Você tinha colocado aqui cobrança recebida. Então, selecionei aqui de novo, vou salvar e vou gerar uma nova cobrança de novo para esses dados poderem chegar aqui e eu conseguir fazer essa a atualização e o restante das configurações. Vou criar aqui uma nova cobrança novamente. Beleza, estou criando aqui a cobrança novamente, tá? Porque a primeira deu erro ali. Eu tinha selecionado uma opção que não era a que eu queria. Agora, depois que eu selecionei a opção certa, que é vencimento, quando aconteceu o vencimento, vai funcionar. Vou adicionar aqui a cobrança. E como eu falei, eu tenho que forçar o vencimento dela para poder disparar o primeiro webhook e chegar aqui no Sagaz e eu fazer a primeira configuração, tá? Clico aqui em cima da cobrança que eu acabei de gerar, certo? E agora eu vou forçar o vencimento dela. Você vai ter que clicar, às vezes, 2 vezes para poder funcionar essa forçada aqui de vencimento. Cliquei de novo, alterou para vencida. Se eu atualizar agora os dados do Sagaz, essa informação vai chegar, tá? E você vai ter que prestar atenção que não vai chegar telefone, não vai chegar nome do cliente, vai chegar somente um código, tá? Que é esse código aqui. Esse código aqui é um código particular do Asas em relação ao seu cliente, a pessoa que está cadastrada no Asas, tá? O que você vai ter que fazer aqui primeiramente? Você vai colocar o seu número, mais 55, apertar Enter, 9. Você vai colocar um número de telefone para receber e disparar o primeiro webhook, tá? Por que você vai fazer isso? Esse webhook aqui não vai mandar mensagem para o seu cliente não, tá? É só para você salvar
esse ID aqui. Então, você coloca aqui um nome qualquer, pode colocar o seu nome também, escreve, digita Enter. E aqui embaixo, tá? Você pode salvar um campo, por exemplo, link pagamento. Ctrl A, Ctrl C. E eu pego aqui, no caso, o link do pagamento da conta. Caso, né, você queira já enviar direto para a pessoa. Beleza? Eu vou fazer isso aqui. Pagamento, aqui, invoice URL. Vou salvar o webhook. Mas antes disso eu tenho que selecionar o fluxo, que é esse fluxo aqui. Beleza. Selecionei esse fluxo aqui. O que é que eu vou fazer agora? Nesse fluxo aqui eu já vou te explicar como é que ele funciona, tá? Porque esse webhook aqui, ele recebe os dados do Asas só para eu salvar esse ID bem aqui. Ele só serve exatamente para isso aqui. É só essa função desse primeiro webhook. Salvei aqui. Pronto. Agora eu vou fazer na configuração lá dentro do fluxo. Que configuração é essa? Tá? Se você tem o plano Pro, você consegue fazer isso, tá? O que você tem que fazer? Você tem que utilizar a função get, tá? Você vai colocar aqui o endereço para o Sagaz ele consultar, utilizando a função get, que ele vai consultar. Aqui embaixo você vai precisar colocar, né, esse mesmo header aqui. Você me pede esse header no contato do suporte que eu te mando, tá? Porque você vai ter que alterar aqui esse token, tá? Que é o token de acesso, e você vai também ter que colocar e editar, colocar o seu acesso e a sua senha. Beleza? Eu não vou mostrar aqui porque são dados sensíveis. Então, quando eu te mandar, você vai apenas substituir, né, de acordo com os dados do seu Asas, tá? Para consultar, por que aqui tem uma palavra-chave? Se você prestar atenção, lá no webhook eu salvei, né, vou salvar, no caso, a informação de ID do cliente. Acabei não fazendo isso, tá? Então, eu vou fazer isso aqui agora. Eu tenho que salvar ID cliente. Qual é o ID do cliente? Esse aqui, é o customer, tá? Que está com o nome de pagamento customer, que é o ID do cliente. Criei essa palavra-chave aqui para salvar essa informação, vou salvar o webhook. Dentro do fluxo de conversa, tá? Quando o Asas enviar o primeiro webhook, dispara esse fluxo aqui. Esse fluxo aqui vai fazer essa ação, ele vai consultar o ID do cliente. E onde está o ID do cliente, ele chegou através do webhook. Então, o consultor vai, no caso, essas respostas e essas informações. Você tem que consultar o ID do cliente, tá? Chega aqui, quando você clicar em mapear a resposta, você vai ver essas informações. E é aqui que você utiliza o número e salva também o nome do cliente. Tá? Se você ver aqui, ele consultou esse customer aqui, que é o ID, e trouxe o nome da pessoa e o número de telefone. Tá? Então, você vai criar aqui um campo adicionar campo, e vai criar uma palavra-chave para salvar o nome da pessoa e o celular. Tá? Salvou o nome e o celular, você clica aqui, cria aqui a palavra-chave e você consulta aqui, ó. Procura aqui o nome da pessoa e no de baixo você procura aonde está o telefone, que é o mobile phone aqui, tá? Beleza. Fiz essa edição. Agora eu vou enviar esses dados que eu acabei de salvar. Agora eu vou salvar esses dados e vou enviar ele para o Sagaz de novo. Eu não vou precisar agora ir lá no Asas. Eu vou somente enviar para o próprio Sagaz. Só que agora o que eu vou enviar? Eu vou enviar esse aqui. O nome do cliente que eu salvei ali no bloco anterior do integração. Vou mandar o celular do cliente e também vou mandar o link de pagamento. Beleza? O que vai acontecer? Esse link, no caso, essas informações aqui estão aqui entre chaves, tá? Elas vão substituindo lá no texto, beleza? Onde eu pego aqui o link para mandar para o cliente? Eu pego aqui no get também, ó. Como eu consultei, tá? E peguei aqui o nome, o endereço, no caso, o link de pagamento da pessoa, eu consigo pegar essa informação e salvar aqui no próprio webhook, porque chega esses dados, no caso, chega o link. Então, eu consigo salvar esse link aqui, ó. Logo nesse primeiro webhook que chega. Tá aqui, link de pagamento, não tem? Então, tá aqui. É esse invoice URL aqui. Eu atribuí uma palavra-chave, tá? É a primeira configuração que a gente faz e a URL. Isso aqui eu utilizo para mandar dentro do próprio fluxo para cá para o Sagaz.
que que eu faço agora? Eu vou criar um webhook para receber os dados. No caso, enviar cobrança de vencimento. Agora, nesse webhook aqui, você faz a configuração certa para mandar cobrança para o cliente. Tá? Vou dar um Ctrl C aqui nesse código, que é o meu endereço do Sagaz Online, para o fluxo que está aqui, certo? Enviar esses dados aqui para esse endereço. Então, vou dar um Ctrl V aqui. Vou editar. Posso testar aqui a requisição para ver se os dados vão chegar. Ok, chute. Quer dizer que deu certo, tá? Então, agora eu vou lá no automação. Vou na automação e vou verificar se algum dado chegou. Chegou aqui alguns dados, ó. Chegou aqui nome cliente, celular cliente, link de pagamento. O que é que eu faço agora? Eu vou atribuindo. Aonde tem celular, chegou os dados aqui, agora você vai configurar como padrão para enviar os dados, ó. Celular, nome, escolher aqui um fluxo que você criou para avisar o cliente do vencimento e vendas e pronto. Salva o webhook. Quando disparar a segunda vez, aqui vai substituir pelo número, pelo nome, tá? E aqui vai disparar o fluxo que você criou.